Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 28 de junho, comentadas por um investidor profissional. Hoje vamos fazer da seguinte maneira: vou falar do discurso do Kevin Washington, um dos eventos mais importantes da semana, depois de inflação e resultado de Nvidia. Falarei um pouquinho da reação do mercado à Nvidia, que subiu muito ontem, e vou comentar alguns earnings que ficaram faltando. E, ao final, ainda passo pela entrevista do presidente ontem ao Jornal Nacional, que teve um trecho muito voltado ao aspecto fiscal, macroeconômico brasileiro, acho importante comentar. E vamos então, começando aqui pelo resultado da Nvidia e a reação do mercado. Ontem, como eu disse, ontem eu destrinchei no episódio de ontem o resultado. Se você tiver interesse em acompanhar, basta acessar o podcast de ontem. Alta no pregão de ontem de 8,74%, e isso puxou tecnologia praticamente no mundo todo, até a Europa, a parte de tech da Europa se beneficiou com essa alta da Nvidia, porque mostra que a demanda ainda segue muito forte, mas há riscos estruturais que começam a acender o alerta. Como eu disse, não vou entrar novamente nesses detalhes. Tem alguns probleminhas ali de financiamento, participações em empresas, compartilhamento de receitas, enfim, alguns problemas que acendem um sinal e que devem chamar a atenção de qualquer investidor que eventualmente tenha posição. No entanto, é fato que a empresa segue muito forte, a demanda muito forte também de hyperscalers e outras empresas, new clouds, e um CapEx que vai aumentar no que vem, e ela já anunciando um aumento de 70% da receita para o ano que vem, e isso tudo favorece um movimento de transformação da indústria como um todo. Agora, uma coisa que pouca gente tem falado é que o múltiplo da Nvidia, isso eu vou insistir nesse assunto, o múltiplo da Nvidia, na minha opinião, já embute muito ceticismo em relação a esses problemas, contábeis e de participações em empresas e vendas circulares, enfim. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu li no Wall Street Journal de manhã, minha preparação aqui, meu trabalho normal, né, como investidor, eu faço isso todo dia. E um artigo do Wall Street Journal comentando, desse risco e comparando a Nvidia a Cisco, né, na bolha da internet. Só que é uma comparação um pouco, eh, complicada de ser feita, para não usar outro termo, eu diria imprudente, porque naquela época os múltiplos da Cisco eram muito mais altos do que os múltiplos da Nvidia. A Nvidia entrega muita geração de fluxo de caixa, e ela está basicamente negociando com um preço-lucro futuro de 19 vezes. Então, para os próximos 12 meses. Então, eu acho difícil uma empresa com esses fundamentos econômicos negociar com esse múltiplo. Você pode falar: "Ah, mas é porque é uma empresa cíclica". Normalmente, a empresa cíclica, quando dá topo, ela está, na verdade, com múltiplo baixo no topo, né. Pra mim é isso que o mercado já está precificando, entendeu. Quando eu vejo muita gente falar que não está em Nvidia, que vendeu Nvidia, que saiu de Nvidia, mas o fato é, a empresa tem fundamentos muito sólidos e está negociando aqui uma margem de free cash flow também, aqui ó, market cap free cash flow para os próximos 12 meses, 21 vezes, né, e ainda eu acho que esse múltiplo ainda, se você fizer uma revisão desses dados, eu acho que esse múltiplo ainda pode ser ainda mais comprimido, entendeu, para uns 20 vezes, 19 vezes. Então, eh eu não sei se essa comparação é correta com a Cisco. Na verdade, não tem nada a ver com a Cisco, né, porque os fundamentos estão por baixo da empresa. Agora, não sei se ela vai voltar a negociar 30 vezes, 30 vezes free cash flow. Ela teria que subir praticamente 50% para chegar nesses múltiplos. E aí é claro que, se ela alcançar múltiplos como esses, aí você começa a rever sua equação. Então, só para terminar essa equação, porque também tem muita gente aí que não pegou o movimento da empresa, já num movimento de quase 4 anos aí, de muita alta pós GPT, e aí fica querendo prever quando é que vai estourar a bolha, que não sei o quê, pá mas, gente, tem fundamento, então cuidado também, porque tem risco, tem o efeito cascata. Se de repente um cliente quebra, vai desencadear o efeito cascata, é verdade, mas a empresa tem balanço. A empresa tem um balanço sólido para sustentar, para segurar. E tem uma demanda já contratada e segue como um uma empresa que que é central, que tem que passar a bênção para todo mundo, né, com conexões. Na verdade, tudo passa por ela, né, se nós pensarmos em teoria das redes, talvez seja o vértice mais conectado de todo o ecossistema, né. Então, uma empresa que tem 100 bi de caixa, 100 bi de caixa, olha só. Tem recebíveis de 63 bi, num ciclo mais ou menos aí de uns 60 dias, né, que é o que nós analisamos ontem, 100 bi de caixa. E uma dívida de 38 bi, portanto caixa líquido 61 bi.
Bom, eu não sei como é que essa empresa não é boa, né, mas de todo modo você reflita aí com as visões também pessimistas, né. Agora deixa eu falar um pouquinho do discurso do Kevin Walsh hoje. Expectativa do mercado, de um modo geral, é que ele dê algum sinal em relação ao que ele está lendo da inflação. Tivemos o PCI essa semana, então o mercado tem uma expectativa de que ele dê alguma pista do que vai fazer em relação à condução de política monetária, e se ele vai falar alguma coisa sobre o anúncio de buyback das treasuries por parte do Scott Bessent. Tudo isso o mercado aguarda para que haja alguma sinalização desse discurso, que é o discurso anual mais importante do presidente do Federal Reserve. Eu particularmente vejo esse discurso como uma jogada de pôquer aí. Eu acho que o Kevin Warsh não vai revelar muita coisa, ele já não gosta de forward guidance. Se o sujeito não gosta de forward guidance, como é que ele vai falar alguma coisa para sinalizar para o mercado condução de política monetária? E nós temos visto vários membros do FONC dando declarações meio hawkish, no sentido de, sinalizar que há uma necessidade de aumento de juros. Então, a probabilidade de aumento hoje por parte do mercado é de 35% para setembro, mas tem uma probabilidade de quase 100% de aumento, de um aumento de 25 basis points até dezembro. Então, por mais que não esteja nesse nessa previsão um aumento agora, de imediato, existe uma propensão ao aumento no até o final do ano. 2 anos negociando a 4,25 e um ano negociando a 4,02. Então, um ano mostra aí que tem pelo menos um aumento, né. Então o Jeffrey Schmidt, disse que não sabe exatamente o que estamos restringindo com 3,5, 3,75. Beth Hammack também disse que agora é hora de agir. Então você veja aí os membros, né, que participam das discussões. Alston Goldsboro de Chicago, foi mais equilibrado, mas disse que todos deveriam estar atentos ao risco de inflação. Então, tá todo mundo tentando evitar um atrito direto com Kevin Warsh, mas, fica aqui o sinal de possível aumento. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Para mim, eh, pra mim, você pode até ter um aumento de 25 base points, que eu acho pouca coisa, não vai interferir muita coisa, mas eu não vejo um Fed muito restritivo com a política monetária hawkish. Eu acho que isso é muito mais a imprensa tentando criar notícia em cima de algo que não é muito relevante, na minha opinião. Eu posso estar errado, tá? Mas eu, como alguém que toma risco, eu não vejo um grande problema num ciclo de aperto monetário novamente, como nós vimos ali depois no pós-pandemia, né. Então, a minha visão é que, até olhando o PCI, a parte de shelter já está relativamente controlada. Agora é um problema de serviços, mas você tem um fator deflacionário de IA, mas ao mesmo tempo esse capex muito pesado em IA tá gerando uma inflação também em muitos componentes da indústria de tecnologia. Então tudo isso pesa, mas eu particularmente não tenho uma visão pessimista em relação à alta de juros. Eu acho que, isso não vai interferir muito na precificação. Eu acho até que, com essa leve desaceleração econômica que houve nos Estados Unidos, depois, se houver uma acomodação dos vértices e eles ficarem até um pouco mais baixos, tudo isso vai ser muito bom para a bolsa. Então, eu particularmente estou bullish com a bolsa americana. Claro, não estou aumentando a exposição em termos amplos, porque eu acho que já andou demais e os múltiplos nesse momento não me convidam a aumentar a posição, mas eu obviamente sigo com uma exposição estrutural, porque não tem como um investidor não ter uma exposição estrutural à bolsa americana, né. São as melhores empresas do mundo. Também não dá para querer acertar o timing de forma precisa, mas, você tem que ter uma noção mais ou menos de probabilidade do contexto no qual você se encontra. Então, uma boa calibragem da posição nesse momento é bem razoável, e se houver correções eu certamente aumento a exposição, né, porque penso que ainda é uma tendência de muitos anos aí a ser explorada, mas que não afasta a possibilidade de ter uma correção de 5% no S&P, 10% no Nasdaq. Eu acho até que é um respiro interessante. Então fica aqui esse meu comentário. De novo, não tenho grande expectativa sobre o discurso do Kevin Warsh. Depois eu posso comentar, na retrospectiva no final de semana. Vou fazer um vídeo também depois do discurso para fazer uma análise do que ele falou. Mas de todo modo eu não acho que que teremos algo muito decisivo, tá. 10 anos saí com 4,68 e o 30 anos 5,20. Agora deixa eu falar um pouquinho dos earnings, senão não vai dar tempo. Eh Tivemos resultado de CrowdStrike e de Salesforce. Eu não consegui falar ontem pela falta de tempo, porque analisando muito a Nvidia. Resultado espetacular da CrowdStrike. Eu não tenho mais posição na empresa, acho uma empresa espetacular, mas eu tive que fazer um pouco de calibragem de posição, diminuir um pouco a exposição. Acabei optando por zerar a companhia, mas é uma empresa que eu sempre fico de olho, e se houver novas oportunidades eu volto.
entregou um annual recurring revenue recorde de $333 milhões, alta de 51% ano contra ano no trimestre. Terminou com eu também no anual 5,84 bi, mais de alta de 25%, e a receita chegou a 1,47 bi, alta de 26%. Então isso tudo chama muito atenção, projeção de crescimento também subiu. Então a CrowdStrike, que é uma referência do setor de cybersecurity, ganhando muito com esse avanço da IA, e certamente é um ganho de produtividade e há uma necessidade de aumento de segurança por parte das empresas, sobretudo com, esses novos ataques e novos agentes e problemas que devem ser protegidos. Então, cybersecurity para mim é um setor que vai continuar crescendo muito nessa era da IA. Salesforce, que era aquela grande dúvida, né, o setor de software, o SaaS Apocalypse, né, que seria o fim do setor de software como um todo, uma empresa que corrigiu demais, nos últimos anos em razão do ataque da IA, mas uma alta de praticamente 22% pós-resultado, o que mostra que a empresa está sabendo, surfar essa nova era. O Mark Benioff, ele tem falado, né, de forma muito calma, que a Salesforce vai virar uma empresa de agentes de IA e que não vai perder espaço. Então, pelo menos o layer aí de aplicação, pelo menos mostra pelos resultados que a empresa ainda está, conseguindo performar bem. Eu até cheguei a abrir posição na empresa, depois zerei. Não estudei bastante o caso, mas não eu penso assim, se você é um investidor, você tem que concentrar posições. Então eu prefiro concentrar nas minhas melhores ideias do que começar a diluir em algumas posições que talvez eu esteja aproveitando uma discrepância de preço e valor intrínseco, mas que eu não veja uma solidez tão grande no negócio, e eu penso que o mercado vai acabar punindo o software de todo jeito. Então eu prefiro concentrar em outras posições. Então, de todo modo, um ótimo resultado, muito bom, mostra aí que a empresa ainda está conseguindo, entregar, lucro, e tem um bom resultado com essa ampliação também. Ampliou contratos, né, os que ainda vão ser declarados em receita, e a parte do Agent Force começa a transformar essa narrativa de: "Ah, então o Salesforce, entregou 7 bilhões de Agentic Work Units, sendo que 3,2 bi apenas no trimestre". Então é importante porque, também tem uma demonstração de monetização para justificar a parte da infraestrutura de IA. Agora, Dollar Tree também é excelente leitura, né, Dollar Tree, que pega um público de baixo poder aquisitivo e é um bom termômetro também, então mostra que o consumidor de menor renda não parou de consumir, está migrando para canais mais baratos. E Dollar General também foi, melhor que Dollar Tree, e teve uma venda aí crescendo de 5,2% e tráfego crescendo também 2%. Então tudo isso mostra eh, que na verdade não é bem uma recessão, não é um sinal de recessão, mas sim um sinal de estresse do consumidor. Ultra Beauty também é um bom contraponto, porque pega o sujeito de alta renda, consumidor de alta renda, também entregou um resultado forte. Então mostra o seguinte, quando nós fazemos aquela segmentação de 3 nichos, né, 3 escalas no consumidor, o consumidor de alta renda, ultra premium, com ainda muito forte, muito resiliente, o médio, né, receita média, o renda média, perdão, ainda cauteloso, um pouco discricionário, evitando alguns gastos que são supérfluos, e o de baixa renda procurando Dollar Tree e Dollar General. Então mostra que a economia pode até estar desacelerando, mas o consumo ainda segue forte. Isso é muito importante para nós criarmos esse mapa, esse panorama, esse contexto e fazer uma análise de cenário. Marvel também resultado bom, a ação caiu, no entanto, porque entregou uma margem bruta um pouco mais baixa do que o mercado esperava, mas mostra que a demanda de infra de IA segue muito forte. Marvel é uma importante founder que faz aí os semicondutores também, faz os ASICs, então tem um acordo também com o Google. Tem um resultado excelente, guidance excelente, mas a ação não sobe porque as expectativas eram muito altas. E aqui agora tem um minuto para falar da entrevista. O presidente fez uma entrevista ontem no Jornal Nacional, que tem entrevistado os candidatos à presidência, e o que repercutiu no mercado é a fala dele sobre a questão do ajuste fiscal, que ele disse que não é necessário fazer o ajuste fiscal, porque o crescimento econômico brasileiro vai acabar diluindo a dívida. Quando nós fizemos a comparação dívida-PIB, fez a comparação com alguns países desenvolvidos, mas só uma rápida análise aqui, porque tem algumas questões factuais que precisam ser corrigidas. Primeiro, o juro real no Brasil está muito alto, coisa de 7,5%. O Brasil não cresce nominalmente acima do juro real. Pelo contrário, o Brasil tem uma taxa de crescimento baixa. Então, consequentemente, isso não será o bastante para que haja
esse ajuste. Então, o ajuste por si só não é o bastante, porque esse juro real é mais alto. Então fica esse comentário e, claro, o mercado não digeriu bem ainda uma preocupação com o ajuste fiscal. Amanhã, na retrospectiva, eu tento aprofundar essa ideia e o outro resultado da CXMT. Um abraço, ótima sexta.